Olá, galera do quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. E hoje vamos estudar o que vocês estão vendo aí na telinha, o gênero propaganda, continuando a nossa série com propaganda, mas vamos focar nos elementos de persuasão e fluência. Antes de iniciarmos a aula, vamos nos deliciar aqui com a mensagem diária que eu trouxe para vocês hoje, nessa segunda-feira. E essa mensagem hoje é para você, papai, mamãe ou responsável. Então, chama o papai, chama a mamãe ou a pessoa que é responsável por você para ouvir essa mensagem. Vamos ler comigo? Então, leia em voz alta também, para ouvir, tá? Vamos lá. Sei que estamos em um período muito delicado e extremamente desafiador. Sei ainda que são enormes as dificuldades que temos enfrentado todos os dias, assim que acordamos. Mas precisamos continuar. Afinal, acreditamos que esse é apenas um período e que logo tudo isso ficará apenas em nossas lembranças. As crianças não estão de férias. Por esse motivo, estão sendo enviadas atividades para casa. Peço que esteja tirando uns minutos do seu dia para ajudar o aluno em suas atividades escolares, pois o estudo dele precisa continuar. Estou aguardando as atividades e desejo toda a força do mundo neste momento. Qualquer dúvida, me procure, ficarei feliz em ajudar, porque unidos somos mais fortes. Com carinho, professora. E essa mensagem, ela é de todos os professores e professoras da rede municipal de ensino para você, papai, mamãe ou responsável que estão aí em casa. E agora, vamos sentar, que lá vem a história. Agora é a hora da leitura e nossa corujinha já está aí devorando o livro. Eu trouxe hoje para vocês um texto de Wesley Ribeiro Dias, ilustrações de Alexandre de Souza. E o nome do nosso livro é Lobo Mal Arrependido. Dessa série do Mais Pike, vocês sabem que a gente tem sempre uma dedicatória. E a dedicatória de hoje diz assim: a meus fiéis colaboradores e inspiradores, meus pais, Flávio e Valdete, meus irmãos Kevin, Kate e Brenner, a minha noiva Flavinha. Aos professores autênticos paraninfos, aos meus avós, amantes de diálogos literários, e aos amigos, que sempre deram a mim o crédito de poeta. E vamos iniciar a nossa leitura. O lobo mau, era uma vez, escolheu um sábado do mês para ir à lanchonete devorar um croquete. Prestem atenção nas imagens, tá? Fiquem de olho na telinha. Mas, ao chegar ao local, foi reconhecido o lobo mau, sendo logo enxotado. Sai daqui, lobo malvado! O lobo entristeceu, afinal, nada aconteceu. E ele nem queria revanche, eu só queria o meu lanche. Uma velhinha que o viu ali distante, se compadeceu da figura angustiante. Chegou e lhe apertou a bochecha. Vou lhe dar um conselho. Você deixa? Para ser recebido alegremente, você tem que provar ser diferente. Depois de fazer tantas malvadezas, como ser acolhido com gentilezas? O lobo foi atrás do vigário, descobriu a data de aniversário, padrinho, madrinha e ancestral, e que foi registrado como lobo mau. O lobo se dirigiu ao cartório e procurou o tabelião Gregório. Pediu para se chamar de outro jeito, para ganhar um pouco mais de respeito. O lobo pagou certa quantia para ter nome de melhoria. Se arrependeu do mal que tinha feito e até se desculpou com o prefeito. Pediu desculpa a Chapeuzinho, a vovó e aos 3 porquinhos. Disse que não faria mal a mais ninguém e que de agora em diante seria um lobo do bem. Aproveitando a decisão radical, teve uma ideia genial. Decidiu dar uma chance a outro início. Morria ali o lobo mau e nascia o Maurício. Ele passou a se chamar Maurício Fauna Silvestre.
Gostaram da história? Foi bem curtinha, porque hoje a gente tem muito conteúdo para vocês. Mas você que está em casa, se você conhecer um lobo mau, conte essa história para ele deixar de ser lobo mau e se tornar um lobo do bem, mudando esse nome e todas as atitudes, beleza? Agora, vamos para o nosso gênero em foco, que eu já falei para vocês no início da aula, é o gênero propaganda e vocês já tiveram uma semana inteira sobre esse gênero, mas nós vamos sempre lembrar para vocês o conceito e todas as características para fixar na memória, tá bom? Então, sobre o gênero propaganda, a propaganda é um texto argumentativo que tem por objetivo persuadir pessoas a concordar com uma ideia ou comprar um produto. Pode ser empregada para conscientizar o público sobre problemas ambientais, sociais, de saúde e outros, também para uma mudança de comportamento. Por exemplo, adotar medidas no dia a dia para evitar a proliferação de insetos causadores de doenças. Aderir a campanhas de vacinação, ser prudente no trânsito, são exemplos de como a propaganda pode ser empregada para conscientizar o público. A mensagem da propaganda é pensada em função do objetivo, do público, do veículo em que vai ser divulgada. Deve ser impactante e curta para chamar a atenção e ser entendida rapidamente. Beleza? Relembraram aí o conceito? Agora vamos para o discurso na propaganda. O texto é composto por linguagens verbais e não verbais, e o seu discurso tem caráter persuasivo. Atentem bem que eu estou sempre dizendo que o caráter da propaganda é persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, de seduzir e convencer o público-alvo. O publicitário, ou seja, o autor do texto, é alguém que conhece não apenas de linguagem, mas também de sentimentos, de emoções, porque é por aí que ele vai te convencer. Desta forma, para convencer, sensibilizar e chamar a atenção do leitor, ele recorre a apelos emocionais, com palavras e imagens. No entanto, depende da argumentação para atingir seu objetivo. Como é organizado o discurso na propaganda? Bom, temos o anunciado, que permite identificar de imediato o que está sendo anunciado, o objeto da propaganda. Temos também o anunciante, por trás de todo anúncio há um anunciante e muitas vezes ele não está evidente no anúncio. Temos o veículo do anúncio, os veículos da propaganda podem ser impressos, televisivos, nós já vimos em outras aulas, e cada um tem a sua especificidade e o público atingido é bastante variado. E temos o público-alvo. Os publicitários, eles procuram conhecer o perfil de seu público-alvo para poder produzir anúncios capazes de persuadir e convencer seus interlocutores. Então, você tem que conhecer o seu interlocutor para poder pegar ele aí na propaganda, né? As linguagens da propaganda. A propaganda, ela gera seus sentidos pelo conjunto de linguagens que combina e explora. Como eu já falei para vocês em outras aulas, a propaganda, ela tem que ter essa relação, a imagem com o texto, a linguagem verbal com a linguagem não verbal, certo? A gente tem a linguagem visual. Tanto no uso de imagens como nos efeitos que produz no texto visual, pelo tamanho, forma e pelas cores das letras, produz um sentimento ou uma ideia na pessoa que visualiza. Quer ver? Quando você olha essa imagem, você sente vontade de comer. Ela mexe com a sua necessidade fisiológica de comer, a necessidade de fome. E aí você consegue captar na imagem, inclusive, que ela está quentinha, né? Olha só, aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa alegre, feliz, que transmite exatamente isso, alegria. Já aqui, quando a gente vê essa imagem, a gente pensa em casamento, em festa, em comida, em tudo isso junto, em amor, né? Então, a linguagem visual, ela proporciona isso. A linguagem verbal, junto com a visual, a comunicação na linguagem verbal e visual tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem, reforçando o sentido. Olha só, aqui a gente tem a imagem de um bebê e o bebê está o quê? Rindo. Como que a gente sabe disso? Porque a gente tem a linguagem verbal acompanhada, o ha, ha,
Aqui a gente tem um menino maluquinho com sacolas cheias de livros e a linguagem verbal reforça isso. O livro é gênero de primeira necessidade. E aqui a gente tem a imagem de um cãozinho com cara de pidão, tá pedindo perdão, certo? Então a gente associa aqui o visual com o verbal, tá bom? E temos a linguagem somente verbal. O texto formado apenas pela linguagem verbal tem como característica principal o uso de frases curtas. Então a gente tem aqui operação lei seca. A gente sabe, sem ver nenhuma imagem, sem visualizar nenhuma imagem, que se trata de uma operação para que as pessoas não façam ingestão de bebida alcoólica, né? E aqui, mutirão de negociação fiscal, mesmo sem imagens, a gente já sabe que vai ter aí um mutirão para fazer com que as pessoas paguem suas dívidas fiscais, beleza? Então, temos isso sobre linguagem verbal e não verbal, sobre propaganda, sobre o uso do discurso e sobre persuasão. Agora vamos para as atividades? Temos muitas. Agora é hora de praticar. Trouxe para vocês aqui a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, que é analisar em anúncios publicitários, propagandas e cartazes o uso de recursos de persuasão, cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, como elementos de convencimento. Então, em cada propaganda que eu colocar aqui para vocês, a gente vai analisar tudo isso, beleza? Vamos lá. No anúncio do Ministério da Saúde, podemos observar o uso de argumentos de força para persuasão. Vamos ver? Primeiro eu vou analisar com vocês as cores dessa propaganda. Vocês têm aqui no fundo da propaganda, amarelo. Aqui no fundo tem um amarelo, eu não estou conseguindo tocar aqui para vocês, mas o fundo é amarelo, como vocês estão vendo na telinha, um amarelo bem forte, e temos aqui o tamanho das letras, elas estão em maiúsculo, e uma cor bem forte para vacinação infantil. Então a gente já sabe que vai tratar desse tema, vacinação infantil. Como é vacinação infantil, a gente tem imagens de desenhos animados e o Zé Gotinha, que é o responsável aí pelo público infantil, na verdade. E aqui, na linguagem verbal, a gente tem a frase impactante: devem tomar a vacina contra a paralisia infantil. Uma ordem. Aqui está no imperativo, porque os verbos também vêm no imperativo, fazendo uma ordem, um pedido, um apelo, tá bom? Não está dialogando com o interlocutor, está dizendo o que ele tem que fazer, não tem o que você quer, não, é o que você tem que fazer, tá? Está expondo de forma lógica e inequívoca o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Tomar a vacina contra o quê? A paralisia infantil, tá bom? É um elemento, é uma propaganda de persuasão racional. Por quê? Porque o texto busca apresentar os benefícios que o produto ou serviço anunciado podem trazer ao consumidor. Qual é o benefício? Está imunizado contra a paralisia infantil, beleza? Próxima propaganda, a gente tem aqui esse quadro que você que presta atenção nas aulas de história, artes, vocês já estão habituados e sabem do que se trata, certo? Mas vamos começar aqui pelas cores. A cor do nome Havaianas, vermelho, que é uma cor bastante utilizada em propagandas para chamar a atenção do interlocutor, tá bom? E aqui a gente tem o slogan, todo mundo usa. Quando vocês ouvem esse slogan, todo mundo usa, vocês já lembram de Havaianas. Porque o slogan, gente, ele é um texto curto que fixa a marca na memória do público-alvo, tá bom? Se ele não fixar, ele não tem sentido. Vejam como eles estão aí se relacionando. Aqui nós temos o quê? A propaganda inspirada na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, certo? E aqui a gente tem o produto, que é a chinela Havaianas. Percebam que ele está no pezinho bem grande da obra de arte e em branco, a cor é branca. Olha como a cor é importante, é uma cor forte que vai dar um contraste aí com a pele, com o pé, para poder ser notada, porque eles querem vender esse produto.
beleza? E eles fizeram aí um marketing para atingir um público-alvo específico, o público que gosta de arte, de cultura, tá bom? Porque a Havaianas tem propaganda de todos os jeitos, para conquistar todos os públicos, afinal de contas, todo mundo usa, certo? Uma persuasão racional, mostrando aí os benefícios que o produto vai trazer ao consumidor. Não ficar descalço, né? E bem elegante, porque a Havaianas todo mundo usa. A gente tem uma outra propaganda aqui icônica, que é a propaganda do Bombril. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que o Bombril foi uma propaganda tão massiva, tão intensa em cima dele, que a gente não conhece esponja de aço, a gente conhece Bombril. Seja de outra marca, a gente compra de outra marca, mas a gente chama Bombril. Então, qual o slogan dessa propaganda? Por que eu perguntei primeiro o slogan? Vamos ver aqui. O slogan é: não leve gato por lebre, só Bombril é Bombril. Todo mundo sabe que, quem assistiu muito essa propaganda, o ator da propaganda é esse que está no meio. Ele se veste assim, ele é assim. Os que estão do lado são imitações. Portanto, quem está no meio e com o produto no meio, com a camisa branca, olha as cores, ao fundo, para poder destacar o produto Bombril, que está em vermelho e amarelo, é o ator principal, é o ator que sempre faz as propagandas. O gato, os outros são lebre. Então, imitações. Olha como elas estão aí se relacionando, né? Aqui a gente tem formas verbais no imperativo, não leve. Temos cores fortes, vermelho e branco. Temos um cenário limpo e brilhante, não poderia deixar de ter, impecável, porque a gente está falando de produto de limpeza. Imitações do ator da propaganda, beleza? É uma persuasão racional. O texto busca apresentar os benefícios que o produto ou serviço anunciado podem trazer ao consumidor, tá? Próxima propaganda: identifique os elementos de persuasão da propaganda. É o que a gente está tratando nessa aula. Vamos para essa propaganda, que é a propaganda do presunto Aurora. Percebam aqui, deixa eu ver a pergunta. A pergunta para identificar os elementos de persuasão. Nós temos primeiro um ambiente. Dê uma olhada na sua telinha. O ambiente dessa propaganda é o quê? Uma cozinha, que é onde a gente geralmente costuma fazer os lanches. Tem umas pessoas que fazem na sala, mas o lugar adequado é a cozinha, que é onde a gente produz o lanche, onde a gente vai comer esse lanche. Um ambiente limpo, um ambiente agradável, que te convida a fazer parte. Temos aqui a presença de um ex-tenista famoso, o Guga. E olha só, aqui a gente já entende que tem um público-alvo determinado. Lógico que todas as outras pessoas que não gostam de tênis, que não gostam de esporte, ao verem também os outros elementos da propaganda, vão querer comprar o produto. Mas está se direcionando aqui as pessoas que gostam de esporte, por isso utilizaram o ex-tenista famoso, tá? O sanduíche, muito bonito, apresentável. Temos as cores. Percebam que aqui a gente tem esse abóbora que representa a aurora, a hora mais gostosa do dia. Temos também a cor da camisa do ex-tenista, que é da cor do presunto, tá? Isso não é por acaso. A expressão facial, ele está feliz, sorridente. E o adjetivo saboroso, olha aqui. Ele já vai aí, quando você lê saboroso, olha pro sanduíche, olha para tudo e você sente vontade de comprar o produto e comer, tá bom? Também é uma persuasão racional, porque ela vai aí apresentar os benefícios desse produto para o interlocutor. Qual a importância da personagem escolhida, o Guga, ex-tenista famoso brasileiro, para apresentar o produto da empresa Aurora? A escolha de um tenista famoso contribui para dar mais credibilidade ao produto anunciado, ou seja, as pessoas serão mais persuadidas a escolherem a marca promovida pelo anúncio. Como os recursos gráficos, as imagens, contribuem para o sucesso da propaganda? Além da escolha do artista famoso para anunciar a marca, a escolha de um lindo pão recheado de presunto da marca e um ambiente claro e limpo contribuem para chamar a atenção do leitor. Isso que eu falei para vocês quando a gente estava analisando a imagem. Quando a gente analisa a imagem primeiro e só depois a gente vai ver as questões, fica bem mais fácil, não fica? E eu estou mostrando aqui para vocês, sem dar o tempo de vocês copiarem, porque eu quero que vocês entendam como é esse processo, beleza? Próxima propaganda também do Bombril. Eita,
professora, a senhora gosta de Bombril, hein? É uma propaganda que eu vivenciei muito e eu gostava muito de visualizar quando eu assistia TV. Tinha tempo de assistir TV como vocês. Aqui, eu quero saber os recursos utilizados. Que recursos visuais e verbais foram utilizados e com que finalidade? Olha só, aqui a gente tem um recurso verbal, que é o nome da marca, Bombril. Recurso visual, que é o ator que faz a propaganda, vestido aí como se fosse um artista, um pintor, um desbravador. Aqui a gente tem o visual também, que são os produtos, e o verbal, que é o slogan, que diz assim: faz 50 anos que o Brasil descobriu o Bombril. Olha como eles estão aí conectadinhos para fixar aí como elemento de persuasão na cabeça do interlocutor. E que efeitos as imagens e os enunciados provocam na propaganda? A imagem de Dom Pedro, e aí você consegue descobrir que é Dom Pedro, primeiro se você tiver já estudado essa parte aí da história. E quando você lê o slogan, que fala de descobrir o Bombril, descobrimento do Brasil, e aí você faz essa ligação, esse link, né? E provoca no leitor que a sensação de que o produto existe há muito tempo e domina o mercado. Persuasão racional também, vou repetir, apresenta os benefícios que o produto ou serviço anunciado podem trazer ao consumidor. E detalhe, ambiente limpo e impecável. Aqui a gente tem uma propaganda que vai mexer com sua necessidade de autoestima. Olha só, a necessidade de autoestima da mulher, tá? Uma atriz famosa também, uma atriz que está bastante cotada aí, que é da atualidade, do tempo de vocês, com um ruivo maravilhoso nos cabelos, fazendo a propaganda de um shampoo. E a parte verbal diz: cabelo longo e mais forte até as pontas, Pantene, força contra o dano mecânico, shampoo sem ingredientes condicionantes. Então vamos à nossa pergunta. Observe a imagem e cores usadas na propaganda, relacione-as à necessidade humana que ela propõe suprir e explique. Qual a necessidade humana que ela está propondo suprir? A partir da necessidade humana que ela está propondo suprir, é que ela vai persuadir você, interlocutor, a comprar o produto. Qual é? Vocês já pensaram aí? A imagem promete beleza à consumidora que usar os produtos da marca, desenvolvendo o desejo de melhorar a autoimagem. E olha o que a propaganda faz com a gente. Faz a gente olhar e imaginar, porque eu já fui enganada por essas propagandas, que o cabelo vai ficar igual o cabelo da atriz. E a gente sabe que por trás de tudo isso, a atriz passou por um salão, teve aí seus cabelos ondulados, para ficarem assim belíssimos nessa foto. Mas a propaganda se utiliza disso para que as pessoas sejam tocadas emocionalmente para, não, eu quero ficar igual à atriz. Vai lá no fundo, né? Prestem atenção nessas propagandas. Mas são os elementos de persuasão. Ah, tem mais uma coisinha, olha as cores. Não falei das cores. As letras em caixa alta, em maiúsculo, e essas cores douradas, bem próximo da cor do cabelo da atriz. Prestem atenção nisso também, tá? É uma persuasão emotiva e também racional, tá? Tá mostrando os benefícios do produto e tá mexendo aí com as emoções e sentimentos da galera, tá bom? E a gente tem ainda essa propaganda do picolé Frutari que poupa, que tá aí, a gente não tem um picolé com a manga enfiada no palito, né? Mas qual a razão de colocar a manga? Ele tá fazendo aí, a Que Bom tá fazendo a propaganda do novo sabor da Que Bom, da linha Frutari que poupa, manga. Mas é para mostrar o quê? A pergunta: ao colocar a fruta no lugar do sorvete, pretendeu-se mostrar que o sorvete é maior que o normal? A gente vê que o formato dele tá igual, porque tem aqui no cantinho. Tem o formato da fruta? Também não, porque tá no cantinho o picolé. É a fruta congelada ou é feito da fruta? Aqui ele quer mostrar exatamente que o picolé é feito da fruta, tá bom? Por isso que coloca essa fruta assim bem grande, para você ter certeza que é um picolé quase natural, feito só da polpa da fruta. É uma persuasão racional também, tá? Temos aqui uma outra pergunta. O nome do sorvete é Frutari que poupa. Ele chama-se assim porque é um sorvete. É estrangeiro? A gente sabe que a Que Bom não é estrangeira, é nossa aqui, né? É bonito e diferente? É o mais vendido da Que Bom?
ou que tem a maior quantidade de polpa da fruta? Gente, não vão vender um picolé só porque ele é bonito e diferente, ele tem que ter sabor, ele tem que ser gostoso. E venhamos e convenhamos, a gente não vai comprar um picolé que seja somente uma manga enfiada, porque a gente faz isso em casa, né? Então, aqui é só para mostrar que tem a maior quantidade da polpa da fruta. Letra D, beleza? E o nome já diz isso também, frutari e que polpa. Além de ser da fruta, é da polpa da fruta. Você vai se deliciar com esse sabor inigualável do sorvete, tá bom? Vamos para frente e agora a gente vai para uma parte muito importante da nossa aula, que é a hora da fluência. E o professor ou professora de vocês, aí de casa, já deve ter disponibilizado na plataforma esse texto de fluência, que eu vou ler para vocês e depois vou dizer como vocês vão fazer em casa, tá bom? Então, presta atenção na leitura. O universo, paráfrase. A lua. Sou um pequeno mundo, movo-me, rolo e danço. Por este céu profundo, por sorte Deus me deu, mover-me sem descanso em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. Vamos ver o outro mundo? A Terra. Eu sou esse outro mundo. A lua me acompanha. Por este céu profundo, meu destino, mas é destino meu rolar assim tamanha em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. O sol, eu sou esse outro mundo, eu sou o sol ardente, dou luz ao céu profundo, porém sou um pigmeu que rola eternamente em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. É um texto de Olavo Bilac. E o que você aí de casa vai fazer? Hoje, quando for na hora de fazer as suas atividades, você vai pegar a sua leitura lá na plataforma e vai fazer uma leitura silenciosa. Todo mundo aqui lembra que é a leitura silenciosa, não lembra? É aquela leitura que você faz apenas com os olhinhos, não abre a boca. Faz esse treino, não abre a boca. A professora disse que não pode abrir a boca, só com os olhos. Depois que você conseguir fazer a leitura inteira somente com os olhos, você pode relaxar e fazer essa leitura abrindo a boquinha, ouvindo o som de cada uma dessas palavras que você leu apenas com os olhinhos, tá? Agora, a gente tem o finalzinho aqui da nossa aula 1, vocês vão dar um timezinho de acho que 1 minuto, vão ao banheiro, bebam uma água e a gente tá de volta já aqui que eu tô esperando vocês, não vou sair daqui pra gente continuar a nossa aula, tá bom? Vão lá!